Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o governo divulgou a lista das montadoras que vão participar do programa que promete baratear os preços dos carros no país. 31 modelos de 9 montadoras vão ter o desconto e os valores variam de R$ 2.000 a R$ 8.000 para veículos que custam até R$ 120.000. Na política, depois de 6 anos sem funcionar, o Conselho de Ética do Senado está on. E no primeiro dia de funcionamento, o Conselho vai investigar a conduta de 5 senadores. Entre eles, Chico Rodrigues, que foi flagrado com dinheiro na cueca em uma operação da Polícia Federal em 2020. E na economia, nos Estados Unidos, o Banco Central americano, o Federal Reserve, interrompeu o ciclo de alta de juros no país. Aqui no Brasil, a Agência Internacional de Classificação de Risco Standard & Poor's alterou a nota de crédito do Brasil de estável para positiva. E essa classificação para o país não acontecia desde 2019. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. E eu começo esse episódio falando de carros, porque hoje o Ministério da Indústria divulgou a lista dos veículos que vão ficar mais baratos por causa de um programa que foi criado pelo governo federal. E no total, 9 montadoras aderiram a esse programa, que dá um desconto de até R$ 8.000. Mas os modelos devem seguir algumas exigências, como, por exemplo, ser menos poluente, ter peças fabricadas no Brasil, entre outros pontos. E as montadoras que estão nesse programa e que foram reveladas hoje são a Renault, a Volkswagen, a Toyota, a Hyundai, a Nissan, a Honda, a General Motors, a Fiat e a Peugeot. Elas incluíram mais de 200 versões de 31 modelos na lista que vão ter o desconto, mas apenas 2 carros contam com um desconto máximo de R$ 8.000, o Renault Kwid e o Fiat Mobi. Já o Gol e o Onix, por exemplo, têm um desconto de até R$ 7.000. A Spin, da GM, é o modelo que oferece o menor desconto, R$ 2.000. E nessa lista também o carro Jeep Renegade tem um desconto de R$ 4.000. A isenção oferecida pelo governo ao setor automobilístico gera um desconto de R$ 2.000 a R$ 8.000, como eu falei, mas algumas montadoras têm oferecido ainda mais desconto para garantir a venda. Em alguns casos, o valor do carro chega a ficar R$ 10.000 mais barato, mas isso só se você for lá na concessionária negociar com o gerente para que ele abaixe o valor. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, o Márcio de Lima Leite, disse hoje que acredita que esse programa não deve durar mais de um mês por causa do teto que foi estipulado pelo governo, que é de R$ 500 milhões para a concessão dos créditos. E o presidente da Anfávia, ele falou sobre este assunto lá no seminário Anfávia Conduzindo o Futuro da Eletrificação no Brasil, que acontece em Brasília. E quem esteve por lá hoje, acompanhando toda a repercussão do setor sobre esse assunto, foi o nosso repórter e apresentador do programa CBN Auto Esporte, o Guilherme Muniz. E é claro que eu chamei ele aqui no Panorama para contar para você o que ele acompanhou de perto lá no evento em relação a esse assunto. Oi, Gui, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite e participar aqui do Panorama. Você esteve presente no evento da Anfávia bem no dia da divulgação da lista de carros com descontos. Então foi o dia certinho para você participar do evento e também participar aqui do Panorama. E eu queria saber sobre a reação do setor em relação a essa medida. Eles estão otimistas mesmo com esse prazo curto de duração desse programa? Oi, Ju, tudo certo e por aí? Imagina, eu que agradeço pelo convite de participar aqui do Panorama. Pois é, a indústria, no geral, dá para dizer que está animada, viu? Mas é uma animação contida, principalmente em relação àquela animação que eles demonstravam quando o governo começou a sinalizar que traria algum programa para reduzir o preço dos carros. Não foi exatamente o programa que a indústria esperava, mas já está sim servindo
de estímulo. O problema é que a paralisação do mercado de carros aqui no Brasil é bem maior do que esse estímulo. Já é um alívio, mas ainda não vai ser suficiente para, por exemplo, retomar os índices de produção que a indústria deseja. Até porque essa é uma medida temporária, né? Tem um prazo de 4 meses, segundo o governo federal, mas tem uma limitação de valor. Quando esse valor for atingido, aí a medida acaba. E todas as estimativas são de que vai durar no máximo um mês. Algumas delas já apontam para menos do que isso. As lojas de fato viram a procura saltar. Em alguns casos, essa procura até triplicou, segundo um levantamento da FenaBrave, a associação que reúne as concessionárias. Então, no final das contas, vai sim ser bom para eliminar muitos carros dos estoques, vai fazer também com que os vendedores, por exemplo, tenham um mês com bônus melhores e, claro, muitos consumidores consigam levar para casa um carro numa condição um pouco melhor. Mas a indústria ainda patina, viu? Isso não vai resolver todo o problema, não. Eu conversei hoje com o Márcio de Lima Leite. Ele é presidente da Anfávia e ele pontuou que daqui para frente o foco da indústria, das montadoras, vai ter que estar aí na redução da taxa de juros e também em mecanismos que estimulem o acesso ao crédito no país, para que aí sim os consumidores consigam comprar os carros que tanto encareceram nos últimos meses. E claro que eles vão trabalhar esses 2 pontos que eu mencionei junto ao governo. Então ele foi questionado se ele acha que a taxa Selic já deveria começar a cair na próxima reunião do Copom, que é ainda nesse mês agora de junho. Ele disse que sim, e fez uma referência, inclusive, curiosa a uma fala da empresária Luiza Helena Trajano, que disse ontem que ligaria para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, até que uma sinalização de redução da Selic viesse. Ouve só o que o presidente da Anfávia disse hoje. Ela disse que telefonaria para ele algumas dezenas de vezes. Eu vi, após o evento, ela falou que telefonaria. Eu vou pegar também o telefone com a Luiza Trajano, porque também eu vou ligar também. O senhor vai ligar para o Campos Neto, então? Não, eu estou brincando. Nós respeitamos muito, sabemos que o presidente do Banco Central é um homem sério, tem feito um trabalho muito importante para o país e ele vai levar todos os fatores em consideração. Muniz, eu dei uma olhada na lista de descontos e me chamou muito a minha atenção o fato de ter um modelo Gol da Volkswagen para vender. E imediatamente eu lembrei que recentemente você falou no podcast CBN Autosport que a Volks parou de fabricar o carro, que várias vezes já foi o mais vendido do Brasil. E aí, do nada, agora o Gol apareceu nessa lista do programa. Tá acontecendo alguma coisa? Ju, o que explica essa situação é que as montadoras estimam que existam 250 mil carros em estoque, mais ou menos. Isso quando a medida foi anunciada pelo governo federal. Claro que agora esse número está um pouco menor, vai estar menor ainda quando a medida chegar ao fim. Mas só metade desses 250 mil carros é que pode receber de fato desconto, porque o governo federal impôs 3 regras. Uma, os carros têm que ter valor máximo de R$120 mil. A outra, os carros têm que ser produzidos no Brasil. E a terceira é de que sejam pouco poluentes. Portanto, se alguma montadora tem nesse momento em estoque um carro que não atende a uma dessas regras, ele não vai fazer parte desse programa. Agora, o fato de que alguns modelos que nem são mais produzidos estão na lista mostra como esse mercado realmente estava parado nas últimas semanas. Então, certamente, esse estímulo vai garantir que os estoques de alguns modelos, como o Gol que você mencionou, acabem de vez, já que o Volkswagen Gol parou de ser produzido no Brasil e que o próprio Ministério da Indústria revelou que todas as 9 montadoras que aderiram ao programa solicitaram ali a cota máxima de bônus, que é de R$10 milhões para cada empresa. E além disso, 6 dessas montadoras já consumiram toda essa cota e pediram mais R$10 milhões adicionais, ou seja, estão indicando que de fato as vendas seguem aquecidas, vão poder vender mais carros ainda com desconto. Entre essas empresas está justamente a Volkswagen, que produz o Gol. Então isso explica esse exemplo que você trouxe. Por que carros que nem são mais fabricados no Brasil, como o Gol, ainda estão nesse pacote? Exatamente porque os estoques seguem altos. A dúvida agora é se os descontos que estão sendo oferecidos pelas montadoras, para além do desconto oferecido pelo governo, muitas montadoras deram descontos adicionais. A dúvida é se esses descontos vão continuar, mesmo depois que a medida do governo acabar. É algo para a gente seguir acompanhando nas próximas semanas, viu, Ju? Gui, muito obrigada por ter compartilhado com a gente um pouco do que você viu por aí hoje. Eu espero que você volte mais vezes. Um beijo.
O repórter Guilherme Muniz viajou a Brasília para acompanhar o evento a convite da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. E na política, a novela da permanência da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, no governo Lula, continuou hoje nos bastidores. Eu expliquei para você ontem o que está rolando, mas eu vou fazer aquele resumo básico. O partido da Daniela, União Brasil, quer a vaga dela de volta, porque a ministra vai sair do partido. Mas o presidente Lula, ele não quer tirá-la do cargo, porque ele tem uma gratidão pessoal, porque ela e o marido dela, o prefeito de Belford Roxo, ajudaram Lula nas eleições no ano passado. Ao mesmo tempo, o presidente Lula precisa de mais apoio de deputados e senadores do União Brasil, e a troca de Daniela é algo inevitável. Mas agora o presidente Lula tenta arranjar alguma saída honrosa para Daniela. Ela não deve sair de mãos abanando. Enquanto isso, ela espera, para ser demitida. Hoje ela falou sobre o assunto, sobre a pressão nos bastidores da política, sobre a permanência dela no cargo, e a ministra diz que vive um dia de cada vez e que está no Partido União Brasil e que não faz nenhuma negociação por cargos. Eu vim cumprir meu trabalho como ministra, até porque são 5 meses que eu estou à frente do Ministério do Turismo, então eu tenho que falar tudo que a gente vem realizando, todas as ações, então de forma muito tranquila, independentemente de futuro, então vamos trabalhar hoje, que eu vivo um dia de cada vez. Amanhã estarei na reunião, com certeza, fazendo esse panorama dos 5 meses de trabalho e as ações futuras. Eu estou no partido, sou do partido. Então, o futuro, vamos aguardar. O marido da ministra Daniela Carneiro e prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que é praticamente um assessor de Daniela lá no Planalto Central, sendo que ele é prefeito de Belford Roxo, esteve em Brasília hoje e disse que Lula chorou na reunião com a ministra ontem ao dizer que não gostaria que ela saísse do governo. Vaguinho garantiu que não guarda mágoa ou rancor em relação ao presidente Lula, mas diz que Daniela volta ao ninho dela, que é como deputada federal, com o propósito de defender Lula. A gente entende que isso é a dinâmica da política. Quando você assume um cargo de ministro, você sabe que você pode durar um dia ou você pode durar até o final do mandato. Isso depende muito de tudo que vai acontecer, depende muito das articulações políticas, depende muito das condições partidárias, depende muito das negociações, como vai ser feita essas votações. Então, todos nós que temos conhecimento da política e sabemos como ela funciona, a gente sabe que a gente assume uma função de ministro e sabe que você daqui a pouco pode não estar ministro. É aquilo que eu falo, qual é a coisa mais importante da política? É ter mandato, A Daniela tem mandato, ela volta ao ninho dela, a casa original dela, que é a Câmara Federal. Agora vamos para o Congresso, porque depois de 6 anos sem funcionar, o Conselho de Ética do Senado está de volta. E no primeiro dia de funcionamento, o Conselho, que avalia se pune ou não as atitudes dos parlamentares durante o mandato, decidiu abrir um procedimento para investigar a conduta de 5 senadores, entre eles Chico Rodrigues, que foi flagrado com dinheiro na cueca em uma operação da Polícia Federal em 2020. Provavelmente você deve se lembrar desse caso porque foi uma coisa muito chocante. E a representação contra o senador Chico Rodrigues foi movida na época pelos partidos Cidadania e também Rede. Ele foi alvo da operação da PF, que apurava um desvio de dinheiro de recursos da saúde para combater a Covid-19. E os agentes flagraram durante essa operação ele tentando esconder maços de dinheiro dentro da cueca. O parlamentar chegou a ficar afastado, mas ele retomou o mandato 4 meses depois. E como teve a pandemia e o Conselho de Ética ficou meio que desativado, agora eles estão avaliando a lista de pedidos que estavam dentro da gaveta. Também serão alvos de apuração do Conselho de Ética os senadores Cid Gomes, Jorge Cajuru, Stevenson Valentim e Randolph Rodrigues. Em compensação, outros 5 parlamentares se livraram de investigações porque os
pedidos foram rejeitados, entre eles Davi Alcolumbre, Flávio Bolsonaro, Humberto Costa, Damares Alves e o próprio presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos. O ex-senador Paulo Rocha também se livrou dessa investigação. Em relação ao pedido para investigar Flávio Bolsonaro por um suposto envolvimento com milícias, teve a análise adiada. Hoje, o Conselho de Ética não analisou o mérito das acusações, apenas determinou a abertura de investigação contra os parlamentares e sorteou os relatores dos casos. Ainda no Congresso, hoje teve novidades lá na CPMI dos ataques de 8 de janeiro. Hoje os deputados e os senadores definiram os primeiros nomes que vão prestar depoimento na comissão. Então, na semana que vem, a CPMI já tem um grande evento. Na sessão da próxima terça-feira, os deputados e senadores vão ouvir o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, aliado do ex-presidente Bolsonaro. Ele era responsável pelas operações da PRF no segundo turno das eleições, que prejudicaram o deslocamento de eleitores, especialmente no Nordeste. Ainda na semana que vem, na quinta-feira, foram convocados para depor Jorge Washington de Oliveira, que foi condenado na justiça por ter colocado uma bomba em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília durante o Natal do ano passado, e também o policial Valdir Dantas Filho, o perito que desarmou essa bomba. Como eu falei para você agora há pouco, a CPMI vai investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, dia dos atos golpistas contra o prédio dos Três Poderes. Contra os prédios dos Três Poderes. Mas os membros da CPMI decidiram voltar no tempo e investigar fatos ainda anteriores à invasão. Mas os membros da CPMI decidiram voltar no tempo e investigar fatos ainda anteriores à invasão, como a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, o ataque à sede da Polícia Federal no dia da diplomação de Lula e esse atentado à bomba frustrado no aeroporto de Brasília. Por isso que a CPMI vai começar por esses assuntos seguindo uma linha do tempo, ou seja, partindo desde o segundo turno das eleições, passando pelas movimentações contra o resultado das urnas, também a montagem de acampamentos golpistas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, até a chegada do 8 de janeiro. Os nomes convocados para prestar depoimento estão na condição de testemunhas, ou seja, eles assumem o compromisso de falar a verdade quando prestam depoimento. Caso contrário, eles ficam sujeitos a sanções e podem até ser presos. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Desta forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e sua empresa, sujeitas à análise. Saiba como e tire as suas dúvidas acessando o site bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, trago atualizações sobre a Operação Lava Jato, porque a juíza substituta dos processos da operação, Gabriela Hart, não teve o pedido de remoção do cargo atendido e ela deve continuar à frente da Lava Jato. Ela tinha feito esse pedido de afastamento do caso em maio, quando o juiz titular da operação, Eduardo Apio, foi afastado provisoriamente do cargo por causa de vários conflitos com desembargadores que também analisam os processos da Lava Jato. Se essa decisão de afastamento de Eduardo Apio for concretizada, Gabriela Hart volta a ser oficialmente a juíza dos processos da Lava Jato. Eu lembro você que Gabriela é muito próxima do ex-juiz da operação, Sérgio Moro, e ela já condenou o presidente Lula no caso do sítio de Atibaia.
Aproveitando que eu estou falando de judiciário, a Justiça de São Paulo determinou hoje o bloqueio de R$87 mil das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo não pagamento de multas durante a pandemia. Essas multas foram aplicadas pela Secretaria de Saúde de São Paulo em 14 e 15 de dezembro de 2021. Nessa época, era obrigatório o uso de máscaras de proteção facial no estado em espaços de acesso aberto ao público e vias públicas. Isso de acordo com um decreto do então governador de São Paulo, João Dória. O ex-presidente foi multado porque ele não usou a máscara de proteção em 3 ocasiões diferentes, em visitas às cidades de Miracatu, Ribeira e Eldorado, que ficam no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Inclusive, ele fez motocicletas nessas cidades sem usar capacete. No início do ano, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo propôs a execução dessa dívida em nome de Bolsonaro, que somam mais de R$568 mil. Portanto, já são mais de R$54 mil apenas em juros por falta de pagamento. Esse valor é em relação às multas, aos juros e aos honorários advocatícios. Agora, os bens de Bolsonaro poderão ser penhorados caso ele não efetue o pagamento. Mudando completamente de assunto, eu vou falar de saúde porque a Vigilância Sanitária de Campinas, cidade do interior de São Paulo, aguarda o resultado do exame de uma adolescente de 16 anos que estava internada com suspeita de febre maculosa na cidade e morreu ontem à noite. Só para te situar, a febre maculosa é uma doença infecciosa causada por bactérias e a transmissão dela acontece a partir da picada do carrapato estrela. E febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, manchas avermelhadas, mal-estar generalizado e náuseas são alguns dos sintomas que podem indicar a febre maculosa. A semelhança dos sinais com os de outras doenças, como a dengue, podem atrasar o diagnóstico e o início do tratamento. Segundo os infectologistas, para reduzir os riscos da infecção, os carrapatos devem ser removidos do corpo com muito cuidado, sem apertá-los. Nessa semana, o Instituto Adolf Lutz confirmou a morte em decorrência da doença de 3 pessoas que estiveram num evento numa fazenda de Campinas. As atividades no local foram suspensas e esta adolescente de 16 anos também estava nesse mesmo evento. Ainda há um caso suspeito sob investigação. A mulher está internada, só que ela não esteve na fazenda. Ela esteve em um outro evento na cidade no mesmo dia que recebeu aproximadamente 10 mil pessoas. Agora o Departamento de Vigilância em Saúde da cidade também investiga esse evento, já que os frequentadores ainda podem estar no período de incubação da febre maculosa, que pode ser de até 15 dias. Hoje foram anunciadas ações de prevenção na cidade. Andrea von Zuben, que é diretora do departamento, explicou que Campinas é uma região endêmica, por ter muitas regiões de mata e cursos d'água. E ela diz que a febre maculosa está para Campinas, assim como a malária está para a região amazônica. Nós somos a região do estado de São Paulo, a região de Campinas, incluindo Piracicaba, com o maior número de casos no Brasil. Então, quando a gente vem para a região de Campinas, pelas características ecoepidemiológicas da nossa cidade e arredores, a gente tem um caso de febre sem um foco claro, não é uma amidalite, não é uma infecção urinária, pensar sim em febre maculosa. Como quando você voltar da Amazônia e tiver uma febre, o médico tem que pensar em malária. Na economia, hoje teve mais novidades sobre a fraude na Americanas. A empresa divulgou para o mercado financeiro hoje mais detalhes sobre o rombo nas contas. No comunicado, a Americanas explicou que a fraude na empresa, que aumentou o resultado da companhia em 25,3 bilhões de reais, de maneira artificial, foi feita por meio de uma operação realizada em contratos fictícios de publicidade com fornecedores. Com esse esquema, a empresa conseguia reduzir os custos artificialmente e inflar o
lucro, o que contribuía para o pagamento de bônus e participação nos lucros da empresa para executivos e acionistas. Ontem, a Americanas acusou os ex-diretores da empresa de envolvimento na fraude. Além desses contratos artificiais, não foram lançados no balanço financeiro da empresa ao longo dos anos os juros de empréstimos que foram feitos nas operações financeiras no valor de 3,6 bilhões de reais. Ainda na economia, no mercado financeiro, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, interrompeu o ciclo de alta de juros do país e a instituição manteve o referencial em uma faixa entre 5% e 5,25%. Essa decisão aconteceu após 10 altas consecutivas que elevaram a taxa ao maior nível desde 2007. Essa medida ela só foi possível depois da inflação do país desacelerar. A inflação americana registrou uma taxa de 4% no acumulado de 12 meses, até maio deste ano. E a meta anual do Fed é reduzir para 2%. Após a divulgação da decisão, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, diz que todas as autoridades do Fed projetam mais aumentos dos juros ainda neste ano. Bom, aqui no Brasil, os investidores, claro, ficaram mexidos com esse resultado, que acabou refletindo na Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou o dia com uma super alta de 1,99% aos 119.068 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em queda de 1,14%, cotado a R$ 4,807. Já o euro encerrou o dia em baixa de 0,82%, cotado a R$ 5,204. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado e também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!